Porque a palavra do Senhor, ela tem alguns mistérios. E ontem à noite a gente estava fazendo uma live, falando sobre a palavra de Deus. E quando a gente começa a entender a palavra do Senhor, Deus ele vai começando a nos dar graça, sabedoria, para a gente compreender às vezes algumas coisas. Às vezes a gente começa a estudar, a ver a palavra do Senhor, a gente não entende por um momento. A gente não compreende algumas palavras. Mas a Bíblia, ela é um manual de vida para a gente. E tudo que está escrito aqui tem uma revelação para nossas vidas. Tudo que está de Gênesis a Apocalipse tem uma revelação para a nossa vida. Tanto é que se a gente abrir a Bíblia, todos os dias a palavra se renova. Tanto é que quando a gente vê alguém pregar a mesma palavra, várias vezes, pessoas diferentes têm revelações diferentes. Porque a palavra é viva, ela se renova. E eu comecei a entender uma coisa. Nos dias de hoje as pessoas buscam o Senhor, servem a Deus, mas às vezes acaba entendendo que o Deus que a gente serve, Ele é grandioso. Ele é um Deus que Ele operou no passado e Ele continua operando. Mas às vezes a nossa capacidade de ver e entender é pequena, porque as coisas dessa terra, ela fala sempre mais alto. Talvez os nossos interesses pessoais, ele sempre vai querer, às vezes, de fato sempre, o ser humano ele vai colocar muitas das vezes a prioridade nas coisas terrenas. E Deus ele tem promessas para a nossa vida. Deus ele tem algo para a nossa vida nessa terra. E a gente tem que entender isso. Mas a gente não pode ser uma pessoa que serve a Deus, mas que não compreende a grandeza dele e que não venha acreditar no tamanho daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Se a gente dá uma olhada aqui, Deus vai estar formando. Aqui vai falar que a terra era sem forma e vazia. E eu comecei a refletir. E Deus começou a falar comigo a respeito dessa palavra. E eu perguntei, Deus, mas por quê? A terra era sem forma, vazia. E de repente eu comecei a entender que às vezes servimos a Deus, buscamos ao Senhor, estamos na igreja, mas a nossa vida fica um pouco vazia. A nossa vida às vezes está sem forma. Talvez a gente venha para a igreja porque a gente precisa de um milagre, mas a gente não consegue chegar, a gente não consegue tocar no dono do milagre. É porque o nosso pensamento, as coisas diárias estão voltadas somente às coisas da terra. E Deus não quer isso, Ele quer que a gente volte-se a Ele. Deus quer que a gente comece a olhar para Ele. Deus quer que a gente busque a Ele e adore Ele de todo o coração. E eu comecei a entender, no verso de número 3, vai dizer assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E muitas das vezes a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente é luz, a gente não pode ser treva. A gente também não pode estar ligado às coisas obscuras, coisas que Deus não tem se agradado. Talvez o nosso posicionamento perante Deus, o irmão está de gravata, estamos aqui com um terno bonito, mas será que as coisas estão da forma correta? Será que tudo que estamos fazendo, as nossas atitudes, será que o nosso dia a dia, como está condizendo isso? Será que realmente está alicerçado em Deus? Ou está sem forma, está vazia? E a gente vai começar a entender uma coisa. Quando eu comecei a olhar para essa palavra, eu entendi uma coisa e Deus falava comigo. E se você entender, Deus falou comigo da seguinte forma: é porque tem algumas coisas, é porque tem sonhos, é porque tem promessas. Eu vou começar da forma. Eu vou repetir para a igreja nessa noite: Deus vai começar a dar forma para algumas coisas na tua vida. Eu vou repetir de novo:
Deus vai começar a dar forma para algumas coisas na tua vida. Talvez sua capacidade é pequena, mas o nosso Deus é grande. Talvez alguém pode dizer que você é pequeno, você não tem condições, você não tem entendimento suficiente, não tem sabedoria suficiente. Ei, quem chamou foi nosso Deus. Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Imagina um sábio, oh glória. Imagina um sábio olhando para uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que ele, não tem o mesmo estudo que ele, e não entender porque ele tem uma tão grande sabedoria. Que sabedoria quando a gente busca de Deus. Salomão, ele pediu sabedoria a Deus, se corrompeu em algum momento, mas a sabedoria de Salomão fez ele se tornar um homem grande naquela terra. Hoje Salomão, se fosse nos dias de hoje, seria o homem mais rico da terra. E os bens de Salomão equivaliam a quase 4 trilhões de dólares. Olha só o tamanho de Salomão. Um homem que teve sabedoria, ele pediu a sabedoria. E talvez a gente, por algum momento, a gente começa a pedir coisas materiais, terrenas, e a gente deixa de entender que se a gente tiver sabedoria, entendimento para entender a palavra de Deus, vamos ter muito mais coisas do que as coisas terrenas. Igreja, Deus quer que a gente se desperte nesses dias. Jesus está voltando. A volta de Jesus está muito próxima de acontecer. Jesus está dando vários sinais na terra que Ele está próximo de voltar. É só a gente começar a olhar as coisas que estão acontecendo. Filho contra pai, pai contra filho. Você não pode falar hoje do homossexualismo, que senão você vai preso. Já tem pastores indo presos porque fala sobre isso. Jesus está voltando. A questão é que postura que vamos tomar. Que postura que vamos ficar perante Deus. Qual a postura que vamos tomar nesses dias? Que postura que vamos tomar perante as pessoas que não têm o mesmo Deus que servimos? Porque o nosso Deus é diferente, Ele não é de barro. Ele é um Deus vivo que cura, liberta e salva. Ele é um Deus vivo que cura, liberta e salva. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. A nossa postura tem que ser diferente nesses dias. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos vendo. Elas estão olhando o nosso comportamento. E hoje, irmão, hoje é um negócio da seguinte forma. Ele é melhor que ela. Talvez ela é melhor que ele. Não, mas eu sou melhor que ele. Eu falo melhor, eu prego melhor. Eu louvo melhor que ela. Causando divisões no meio da igreja. Causando divisões entre a vida, entre a família. Sendo que nesses dias a gente tem que olhar para a cruz. Entender que a gente tem que fazer o que a Bíblia está dizendo. Em Mateus 6,33 ele vai dizer: buscar primeiramente o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque a gente por um momento tem que deixar essas coisas terrenas e tem que focar, se alicerçar na palavra do Senhor. Tem que parar de ficar olhando para coisas em vão, igreja. Tem que parar de ficar olhando para a picuinha, para o que disse, para o que vão falar, o que vão achar. Ah, meu Deus, aleluia. Deus está falando com a igreja. A gente tem que entender uma coisa. Temos que estar prestando atenção no que Deus acha sobre nós. Eu vou repetir de novo. Devemos focar no que Deus acha sobre nós. Quem te chamou? Quem te chamou? Foi o homem? O homem falha. O homem promete e não cumpre. O homem é cheio de, muitas das vezes, problemas, obstáculos. Mas e o nosso Deus? Que operou no passado, está operando hoje. Ele não mudou. Quem mudou somos nós. Porque a nossa prioridade, muitas das vezes, não está no Senhor, mas sim nas coisas terrenas. Vou repetir de novo.
a prioridade muitas das vezes está nas coisas somente terrenas. E a Bíblia diz que em Provérbios: não juntai tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrói. Devemos juntar tesouros no céu, onde é eterno. Um dia vamos ser cobrados de tudo que fizemos nessa terra. E a questão é: qual postura tomamos quando a gente vê alguém precisando de nós? Porque é muito fácil, igreja, a gente vir aqui pregar, pular, sapatear, mas é a nossa vida. Vamos fazer uma reflexão nessa noite. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós mesmos para ver se está... Vamos olhar para nós e ver se está condizendo com tudo que a gente ouve e a gente lê a Bíblia. Vamos fazer uma autoanálise para ver se realmente a gente está no caminho de Deus. Ou se a gente não está custeando os pensamentos. Ou talvez se a gente não estamos olhando para as coisas do mundo. Para trás ficaram as coisas passadas. O foco é Jesus. O foco é Jesus. A bênção vai vir. A bênção vai chegar. Mas o foco tem que estar nele. Alguém pode abrir a Bíblia aí, por favor, no livro de Deuteronômio 28? Abre aí, por favor. Verso 1. Eu quero que alguém leia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alguém pode ler? Glória a Deus. Está entendendo o que Deus está falando? Está aguardando a palavra do Senhor? Está aguardando a palavra do Senhor? A bênção vai fazer o que? Vai te alcançar. A bênção vai chegar no momento que a gente entender que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. Ser obediente a Ele. A bênção vai chegar. Mas se a gente parar de ficar olhando para as coisas dessa terra, talvez colocando como prioridade, talvez colocando como prioridade as coisas somente dessa terra. Olha, igreja, se tem uma coisa que eu fico indignado, é quando eu vejo um irmão que passa 30, 40 anos na igreja, e ele vive uma vida como se fosse um alienado. O irmão passa por você, igual eu estava fazendo uma análise lá na cidade esses dias, assim ó, parece um robô, um zumbi. Não olha nem mais para as coisas que Deus faz, porque o foco dele é o interesse próprio. O foco é o interesse próprio. Talvez, nesses dias de hoje, Deus vai levantar pessoas que ninguém dá nada. Deus vai levantar pessoas que ninguém dá um voto de confiança. Deus pode levantar uma criança dessa aqui. Sabe por quê? Porque quem está na maturidade do Evangelho está se escondendo. Não está fazendo o que Deus quer. E Deus nesses dias, Ele cobrou muito de mim. Eu estou botando minha cara até na internet para falar de Jesus. E meu irmão, pouco me importa com o que vão falar. Se eu fizer, vão falar. Se eu não fizer, vão falar. Quer que eu fale para você uma coisa? Continue fazendo para Deus. Continue fazendo para Deus, aleluia. Porque no grande dia eu não quero ser chamado de covarde. A pergunta é: quem quer ser chamado de covarde? Omitiu a palavra de Deus. Viu alguém precisando, omitiu. Viu alguém precisando, não sentiu a dor do próximo. A questão é que muitas das vezes estudamos a palavra, estamos na igreja, mas a capacidade do ser humano de julgar é mais fácil do que a de ajudar. A capacidade muitas das vezes do ser humano é mais de julgar do que ajudar. Glória a Deus. A prioridade tem que ser em Jesus, igreja. A prioridade tem que ser em Deus. Quando a gente está com o bolso cheio, é muito fácil falar de Jesus.
Quando a gente está com tudo dando certo, é muito fácil falar de Jesus. Quando a gente está com as conquistas materiais, tudo acontecendo naturalmente, é muito fácil falar de Jesus. Eu quero ver no momento do caos. Eu quero ver no momento que tudo está indo água abaixo, falar de Jesus. Tudo está dando errado e você está ali. Eu quero ver neste momento. Aí que mostra o verdadeiro adorador. Aí que mostra onde está teu coração, aleluia. Aí que mostra realmente se você tem Deus como prioridade na tua vida. É nesses momentos que Deus olha para a gente. E eu sei como que é adorar sem dinheiro, adorar com dinheiro. Muitas das vezes adorar triste, porque eu já passei por muitas coisas. E aqui, a gente não pode se vangloriar de nada, porque a glória é dele. Eu vou repetir de novo, a glória é dele. A gente só somos instrumentos e a glória é para ele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. Nada é para nós, mas tudo é dele, para ele são todas as coisas. Não existe um melhor que o outro. Existem aqueles instrumentos do Senhor, que nesses dias, Deus quer que haja um despertar na igreja do Senhor. Deus quer que haja um despertar na igreja do Senhor. Desperta, igreja. Vamos despertar. Vamos parar de estar olhando para as coisas materiais demais. Vamos olhar para Jesus. Ele vai fazer tudo. Ele vai mudar a história do cenário. A irmã acabou de ler o livro de Deuteronômio. Se a gente não acreditar na palavra, vai acreditar em mais quem? Se a gente não tomar posse da palavra, vai tomar posse de quê? Dos pastores que pregam prosperidade? Que se você dá um carro, amanhã Deus vai te dar uma mansão? Que se você dá 100 mil, amanhã Deus vai te dar 1 milhão? Mercenários da fé vai se ver com Jesus. É os mercenários da fé vai se ver com Jesus. Não tem problema não, irmão. Mas a gente que somos verdadeiros adoradores, temos que ter Deus como prioridade. E não se corromper com as coisas desse mundo. Nunca se corromper com as coisas desse mundo. Precisamos tomar postura, posição de crente, de verdadeiro adorador. Glória a Deus. Quantos estão compreendendo essa palavra? Se eu fosse contar um pouco do meu testemunho aqui, a gente ia demorar muito. Eu ia contar coisas que eu nunca nem falei para alguém. É porque, igreja, já teve momentos que a gente veio adorar aqui. Está ali minha esposa ali. Muitas das vezes sem R$1 no bolso. Muitas das vezes as coisas tudo dando errado. Muitas das vezes as pessoas virando as costas. Muitas das vezes tudo indo água abaixo, você sem entender nada. Porque é desse jeito. Quando Deus está preparando, Ele permite o processo. Até quem podia te ajudar não vai te ajudar, porque é Deus que está permitindo. Até quem podia te ajudar não vai te ajudar, porque é Deus permitindo. E muitas das vezes eu falei para um irmão isso. Teve um dia, igreja, acho que eu nunca falei isso aqui, que eu fui no banheiro, eu não estava nem orando mais, eu já estava no chão lá se esperneando. Eu já estava se esperneando. Mas as pessoas acham que é fácil o peso do chamado. Elas brincam. Leva como brincadeira quem tem um chamado. Muitas das vezes fica brincando com Deus. Eu superei todas essas coisas, não morri, só fiquei mais forte. Mas um tempo depois a irmã estava aqui, eu acho que os irmãos viram. Recebemos uma promessa que ia para as nações. Deus mostrou o ano inteiro a gente viajando. Eu não tinha condições de viajar naquele momento. Viajamos 4 vezes de avião. Até hoje eu fico assim pensando, falo, meu Deus, que coisa. E a questão é, estou aqui forte. Deus foi tão maravilhoso, que Ele levou a gente para um ambiente, e até um pouco me emociona falar um pouco disso, porque eu sei o que eu já passei. Deus levou a gente para um ambiente que muitas das vezes eu era muito julgado, que eu não ia ser futuro, eu não ia ter futuro, eu não ia ser ninguém, porque eu sempre fui diferente. Eu sempre tive um chamado.
E para você entender o tamanho desse chamado, sabe como que era? Eu não estava nem na presença de Deus e Deus já me mostrava pregando, igreja. Deus já me mostrava fazendo a obra, isso não é normal. Eu nunca falava para ninguém. E Deus, Ele testificou tudo. Levou a gente naquela terra. Nos honrou. Pegou pessoas que estavam desmoralizando até nosso caráter, sem mesmo conhecer a gente. E mostrou que Deus é fiel. Nos abençoou, nos deu graça de construir mais uma casa lá. Foi para a glória e honra de Jesus. Porque um dia também eu recebi uma promessa, que eu estaria em uma grande obra, e as pessoas iam dizer, ele não pode, ele não vai conseguir. Deus deu também condições de fazer. Deus usou a vida do meu pai, me ajudou também. Olha só o tamanho de Deus, igreja. Entende agora essa palavra de Deuteronômio? Ouve ele, coloca como prioridade, coloca na postura de verdadeiro adorador. Coloca na postura de verdadeiro adorador. Se coloca na brecha, faz a obra para Ele. Deus é fiel, igreja. Deus vai mudar a situação. Vou repetir de novo. Deus vai mudar a situação. Deus vai mudar o cenário. Não importa o cenário que esteja. Vou repetir de novo. Ele vai mudar em nome de Jesus. E Ele é grandioso. Viemos para cá, perto de vinha para cá. Igreja, Jesus é lindo, viu? E Jesus, Ele sabe fazer as coisas, viu? Ele sabe do jeito dele. Da mesma forma que para você chegar a Ele, você tem que ter um jeitinho. Você tem que saber chegar até Ele. O nosso Deus, a gente não é simplesmente chegar lá e Deus faz isso. Não, tem um jeitinho. E no último culto, no congresso, participamos. A glória de Deus desceu sobre aquele ambiente. Foi tão lindo que Deus fez. E muitas das vezes, igreja, quando Deus falar assim com você, ó, vai lá, dá um abraço naquele irmão. Não se prende não, viu? Senão você vai ser cobrado disso aí. Ou vai lá, faz aquilo ali que eu te mandei. Sabe o que eu comecei a fazer? Porque muitas das vezes eu ia ser julgado, mas eu fiz o que Deus estava me mandando. E naquele dia Deus falou comigo, vai naquele irmão lá, dá um abraço nele. Eu pude sentir a dor daquele irmão, o coração dele parece que estava aflito, não sei. E de repente aquele irmão, eu dei um abraço nele, ele saiu pulando, saltando de alegria ali. Algo tremendo aconteceu, a igreja foi tomada pela glória de Deus. Ou seja, o nosso Deus, Ele testifica as coisas. Se você tem um chamado, tem um propósito, a gente vai ser cobrado por isso um dia. Mas a gente precisa estar na postura de verdadeiro adorador. A gente precisa estar na postura de servo de Jesus. Para Deus usar a gente, a casa precisa estar em ordem. A casa precisa estar limpa. Porque Deus não vai habitar no templo sujo. Tem que pedir, Deus, me liberta do que não convém do Senhor. Deus, tira isso da minha cabeça. Deus, pensamentos lá de trás, tira em nome de Jesus. Deus, eu preciso de uma libertação. Ora pela libertação. Usa autoridade na sua vida. Deus, eu preciso de uma cura. Usa a autoridade que Deus deu na tua vida. Começa a ministrar sobre você. Eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória. Amém, igreja? E assim eu quero deixar essa palavra. E como eu sempre falo, nada está no script. Um dia a gente prega de um jeito, um dia a gente prega de outro, mas a gente tem que ter discernimento para entender quando Deus quer falar com alguém. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus.